Bom, gente, Mateus 8, que capítulo lindo, que capítulo importante de ler. Como esse capítulo fala com a gente nos dias de hoje. No ano de 2023, esse capítulo vai falar com você. Esse capítulo vai tocar seu coração, vai tocar a tua alma. E você precisa ler esse capítulo. Escuta a explicação aqui, mas depois medita nesse capítulo. Ele é muito importante, ele é de extrema importância. Bom, aqui nesse capítulo começa falando sobre a lepra. A lepra é uma doença mais temida e contagiosa, né? A pessoa que tinha a lepra, ela tinha que se isolar, ela não podia abraçar a sua família. A lepra afasta pessoas, ela afasta você, ela afastava as pessoas da própria família, né? As pessoas tinham que ir para uma ilha, tinham que ir para um outro lugar bem distante, porque a lepra não tinha cura. A lepra acaba com a pessoa, ela acaba com a pele, ela acaba com a unha, ela acaba com os órgãos da pessoa e etc. A lepra, ela destrói. Só que a lepra, ela é muito parecida com o pecado. Ela consome a pessoa aos poucos, ela afasta você das pessoas, da sua família, ela te afasta de Deus. E ela também, o pecado e a lepra, te afasta de você mesmo, porque você fica irreconhecível. O pecado, ele te isola, porque o pecado faz mal para você e não para o outro. Eu já falei aqui, o pecado, exemplo, se você bebe, vai fazer mal para o seu fígado, para o seu rim. Se você adultera, vai fazer mal para você, né? Você abre portas espirituais malignas. Satanás, ele não tá brincando de Satanás, ele vem para te destruir. Se você fuma, você faz mal pro seu pulmão. Então, se você rouba, você fica correndo com medo da polícia, então você vive uma vida com medo. Por quê? O pecado, ele não é livre. Você não é uma pessoa, eu peco mesmo porque eu sou livre. Não, você peca porque você tá preso no pecado. Livre é quando o pecado, ele não te domina. Então o pecado, ele faz mal para você mesmo. E a lepra fazia mal para aquelas pessoas daquela época. A lepra e o pecado faz você ir se acostumando. Exemplo, a lepra começa com uma feridinha, tudo bem. Quando você vê, você já está com o corpo imerso e você não consegue mais sair dela. O pecado também é assim. A lepra e o pecado são contagiosos. Você passa ou pega com quem você anda. A lepra e o pecado deixam marcas. O pecado deixa marcas morais, espirituais e físicas. A lepra, ela deixa marca, mas deixa marca física. Bom, vamos continuar para você entender o que Deus quer falar com você aqui. A lepra e o pecado, eles cheiram maus a narina de Deus. O pecado, ele cheira mal. O Senhor, ele sente o pecado. A lepra e o pecado te levam à morte física e espiritual. A lepra leva à morte física, mas o pecado te leva à morte espiritual. Você se afasta de Deus e nada mais. Você entra num abismo que você não consegue sair mais e não consegue voltar. Então toma cuidado, toma muito cuidado. Esse leproso, ele se ajoelha e ele reconhece que Jesus é Deus das causas impossíveis. E ele fala humildemente, mais uma vez, o Senhor, ele ama a nossa humildade. O orgulho nos afasta de Deus, mas a simplicidade, a humildade, a liberação de perdão, ela traz o Espírito Santo para sua vida. Então ele humildemente fala assim: Senhor, se tu queres, o Senhor pode me curar? Jesus diz: eu quero. Jesus, ele quer te curar, ele quer te restaurar, mas chega diante dele com humildade e fala: Senhor, quer me curar? Jesus toca no leproso. Jesus, ele poderia só dar uma ordem, fica curado. Mas ele não, ele toca naquele leproso. Ele rela naquele leproso. Sabe por quê? Jesus, ele se importa também com os nossos sentimentos. Ele sabia que aquele leproso estava há muitos anos sem um abraço, sem um toque, sem ninguém relar nele. Então Jesus, além de curar, ele se importa com o leproso. Ele quis mostrar para o leproso o quanto que o leproso tinha valor para ele, o quanto que o leproso era valioso para ele. E hoje saiba o quanto que você, independente do que você fez, você é valioso para Deus. O Senhor Jesus quer tocar em você, ele quer te abraçar e ele quer te mostrar, ele quer te provar que você é valioso para ele. E olha que legal, porque ninguém podia tocar no leproso, porque senão ficava impuro. Ficava com lepra. Jesus, além dele ser puro, santo, glorioso, poderoso, ele toca no impuro
ele não fica impuro e ele faz o impuro ficar puro. Olha o poder do nosso Deus. Nosso Deus é incrível. Deixa Jesus te tocar e resolver o que homens não podem resolver na sua vida. Assim como ele tocou no leproso e resolveu coisas que homens não podiam resolver na vida do leproso. Chega humilde, mostra sua lepra. Talvez você está deformado no caráter, deformado nas mentiras, deformado sua alma. Mostra para o Senhor Jesus Cristo a sua lepra, mostra o que você precisa que Ele cure, que o homem não pode curar. Aí Jesus ele fala assim, vai ao sacerdote. O sacerdote, nessa parte do leproso, ele tinha um papel como um médico sanitário. Então assim, o sacerdote, ele tinha o poder naquela época de afastar um leproso da sociedade ou trazer o leproso para a sociedade. Era ele que dava o atestado. E o leproso, então o que Jesus fez? Jesus é muito sábio. Ele não ia mandar o cara ir direto para a família dele. Por quê? Se o cara fosse direto para a família dele ia falar, sai daqui, você tem lepra, foge, sai de perto da gente. Então vai no sacerdote, pede para ele a carta ali, que você pode voltar para a sociedade e vai para testificar que você está curado. Porque o mundo espiritual, ele trabalha com princípios. O Senhor Jesus jamais ia pular um princípio, ia falar para o cara pular isso e ir para a família dele ou fazer algo que não é certo. Então Jesus, ele orientou, vai até o sacerdote, mostra ali que você está curado e depois viva a sua vida normalmente. Se você for orar para Deus, saiba que a tua oração ela tem que ter um princípio. Não adianta você orar querendo algo que não tem princípio no mundo espiritual, que Deus não vai te dar. O Senhor, ele trabalha com princípios, tá bom? Então Jesus, ele se retira dali e para orar, ele tinha uma multidão, ele tinha fama, ele tinha o que ele queria, mas ele não abriu mão do momento de intimidade dele com Deus. Jesus não queria mostrar para a multidão que ele era curandeiro. Ele queria mostrar que ele é o salvador do mundo, que ele nos ama, que ele veio na terra para nos salvar. E Jesus se afasta para orar porque ele não abre mão da intimidade dele com Deus. O centurião, ele tinha autoridade, ele tinha fé, ele tinha servo, ele era rico, ele era humilde, ele era amoroso e ele tinha fé. Fé, falei 2 vezes, porque ele tinha muita fé. A humildade do leproso, a humildade do centurião, de chegar em Jesus, é linda. É o que a gente precisa ter, humildade, não orgulho. Trocar o orgulho por humildade. Bom, aquele centurião, ele tinha muito amor, porque ele foi ali buscar a cura, não foi para ele, foi pro próximo, pro servo dele. Olha que lindo. O milagre, ele vem com amor. A sua oração, o seu pedido para Deus, ele tem que ter amor. E no caso aqui, o centurião, ele tinha amor ao próximo. Ele chegou diante de Deus com humildade e com amor. Não adianta você chegar diante de Deus sendo uma pessoa orgulhosa, sendo uma pessoa que não liga para o próximo. Aqui a Bíblia deixa clara que você tem que ter amor ao próximo e que você tem que ter humildade. A fé sem amor, a fé sem humildade, nada adianta. Lá em Coríntios fala, o que adianta eu viver uma vida sem o amor? Então Jesus admira a fé do centurião. Gente, o Senhor, ele admira a nossa fé. Olha que lindo, Deus admira a sua fé nele. Então tenha fé, acredita que pode estar tudo fora do controle para você, mas Deus não perdeu o controle. Você acredita na palavra de Deus? Você acredita em tudo que eu estou falando? Então você tem fé. Alimenta a tua fé com leituras da Bíblia, com pregações, com orações, porque a sua fé vai chamar a atenção de Deus. Então alimenta ela para ela ficar mais forte. Logo abaixo, ele mostra que todas as nações sentarão na mesa com Abraão, que é o pai da fé. Então, você ser brasileiro, você ser canadense, você ser americano, saiba que você vai sentar na mesa se você tiver fé. Você vai sentar junto com Abraão, o pai da fé. Jesus deixa claro aqui, não é só o povo de Israel, é quem tiver fé nele. Jesus curou muitas pessoas, levou sobre si as nossas enfermidades. Então, se você tiver hoje uma enfermidade aí na sua casa, ora em cima de Mateus 8, pega essa parte aqui e fala, Senhor, aqui o Senhor levou, o Senhor fala que a minha enfermidade, o Senhor levou na cruz. Então eu peço para o Senhor a cura, que o Senhor me cure em nome de Jesus Cristo, teu Filho, que veio aqui e fez o sacrifício vivo na terra. E o Senhor, ele vai te ouvir. Ora em cima da palavra, não é um gibi, não é uma revista, não, é a Bíblia Sagrada. Geração em geração, a palavra de Deus sempre estará presente na raça humana, porque ela nunca vai passar, ela nunca vai morrer, ela sempre estará presente. Então, ora em cima da palavra, fala, Deus me cura, porque aqui o Senhor disse que o Senhor levou a minha enfermidade para eu ser curado.
preço de seguir Jesus. Em todo momento da sua vida você terá desculpas, mas até quando? Tome uma decisão sem desculpa para seguir Jesus. Porque nessa parte aqui as pessoas falam, ai mestre, eu vou te seguir, mas primeiro deixa eu fazer isso ali pro meu pai, deixa eu ir no velório, deixa eu fazer alguma coisa. Não, sempre você vai ter uma desculpa. Mas até quando? Até quando você vai ter uma desculpa? Então que através desse texto você reflita em seguir Jesus e deixar as desculpas para trás. Seguir Jesus, alinhando ali o que você precisa alinhar, mas seguindo Jesus sem parar e sem desculpa. Bom, para finalizar, Jesus acalma a tempestade. Eu já vivi um milagre desse, de orar e ver a tempestade se acalmar, porque Ele é o único que tem o poder de acalmar a tempestade, o mar e acalmar o vento. Só Ele tem o poder. Ele que dá ordem a tudo isso, né? Então, os discípulos, mesmo eles tendo medo, sabendo que Jesus estava no barco com eles ficaram com medo. E a gente é assim, a gente sabe que tem Jesus, mas aí a gente fica com medo de qualquer coisa. Bom, você vai ter medo porque tem uma diferença de ser órfão e ser filho. Se você é órfão, você vai ter medo, porque você não conhece seu pai. Mas quando você é filho e você conhece quem é o Criador, quem é Deus Todo-Poderoso, que te chama de filho, que é o seu Pai celestial, você não tem mais medo. Tudo você confia em Deus, tudo você sabe que Ele tem o poder, tudo você entrega, você aceita a paternidade do Senhor sobre a sua vida. Então, em nome de Jesus Cristo, não tenha medo. Jesus, Ele está no barco, não deixa a tempestade trazer o medo para você, não. Não deixa, para com isso. Acredita, tenha fé. Isso vai passar, porque Ele tem o poder, não você, mas Ele tem o poder. E mais embaixo, o Senhor Jesus Cristo, Ele livra, né, as pessoas de espírito maligno, só que a sociedade da época, eles ficam tristes, com raiva de Jesus, porque eles perderam dinheiro, que os porcos, né, eles caem e perdem dinheiro, ou seja, até nos dias de hoje são assim, as pessoas, elas valorizam mais o dinheiro do que a libertação, do que a pessoa ser curada, ser liberta, mas Jesus não. Jesus, ele atravessou o mar para libertar aqueles homens. Ele saiu de um lugar e foi para o outro. Aonde você estiver, saiba que Jesus, ele atravessa o mar para chegar até você. Porque ele se importa com você. Ele se importa, ele te liberta. Ele não liga para dinheiro, ele não liga para o que você tem. Não, ele te liberta. Então, aquelas pessoas ficaram bravas com Jesus porque ele libertou e custou financeiramente, mas Jesus não pensa assim. Ele, por uma alma, por duas, por três, ele atravessa o mar por você. Medita em Mateus 8.